Existe um lugar na Terra onde o silêncio tem peso, onde o frio não é apenas uma temperatura, é uma presença viva, um território tão vasto que desafia a imaginação humana, tão extremo que a própria natureza parece querer expulsar qualquer forma de vida que ouse permanecer ali por tempo demais. Este é o coração congelado do planeta, uma terra de florestas infinitas que se estendem até onde os olhos podem ver e muito além. De lagos tão profundos que suas águas parecem não ter fim. De um inverno que dura 9 meses intermináveis e transforma tudo em um mundo de gelo e escuridão. A Sibéria não é apenas um lugar no mapa que você estuda na escola e depois esquece. Ela é um lembrete poderoso de que o mundo ainda é selvagem, de que ainda existem forças neste planeta que não podemos controlar, não podemos domar, não podemos sequer compreender completamente. Das montanhas dos Urais, que se erguem como uma cicatriz antiga separando a Europa da Ásia, até o vasto e profundo Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de distância, são mais de 13 milhões de quilômetros quadrados de território. Uma área que é maior que o Brasil inteiro, maior que toda a Europa, maior que quase qualquer país que você possa imaginar. Para se ter uma ideia da escala, se você pudesse colocar o território da Sibéria sobre a América do Sul, ela cobriria o continente inteiro, de norte a sul, e ainda sobraria território. É uma imensidão tão absurda que a mente humana tem dificuldade em processá-la. Mas aqui, no meio de toda essa vastidão, poucos ousam viver. A densidade populacional é de apenas 3 pessoas por quilômetro quadrado. Em grande parte do território siberiano, não há absolutamente ninguém. Apenas o vento uivando através das árvores centenárias cobertas de neve. Apenas o gelo estalando sob o peso do próprio frio implacável. Apenas o silêncio absoluto e profundo de um mundo que ainda não foi domado pelo homem. Os poucos seres humanos que vivem aqui aprenderam desde cedo a respeitar o gelo, como se respeita um Deus antigo e vingativo. A natureza não é uma metáfora bonita na Sibéria. Ela é uma realidade diária, brutal, impiedosa, que não perdoa erros. Um passo em falso pode ser o último. Uma decisão errada pode significar o fim de uma vida. A Sibéria não negocia suas condições. A Sibéria não se adapta a você. É você que precisa se adaptar a ela, aprender suas regras, respeitar seus limites, ou simplesmente desaparecer na branquidão eterna da neve. E é sobre este mundo de gelo cortante, fogo vulcânico e mistérios enterrados que vamos falar agora. A Sibéria ocupa impressionante 77% de todo o território da Rússia. Mas se por algum motivo ela se tornasse um país independente, seria o maior país do mundo, superando até mesmo a própria Rússia atual em extensão territorial. Ela se estende do gélido Círculo Polar Ártico, no extremo norte, onde o oceano é uma placa de gelo sólido durante a maior parte do ano, até as estepes quentes e ventosas da Mongólia e da China. No sul distante, onde o vento quente do deserto encontra a brisa gelada que desce da taiga. Das planícies congeladas do oeste, varridas por tempestades de neve que podem durar semanas, às montanhas vulcânicas do extremo leste, na remota península de Kamchatka, onde a Terra ainda borbulha com o fogo primordial do centro do planeta. São mais de 7.000 quilômetros de distância de uma ponta à outra do território. Para você ter uma noção, cruzar a Sibéria de trem, na famosa e histórica ferrovia Transiberiana, é uma jornada que dura 7 dias completos de viagem contínua. 7 dias e 7 noites, olhando pela janela e vendo florestas de bétulas e pinheiros que nunca terminam, rios prateados, que cortam a paisagem como veias abertas na terra, e um horizonte que parece sempre se afastar, sempre se expandir, nunca chegar. Aqui, o sol pode simplesmente desaparecer por semanas durante o inverno rigoroso. Em Norilsk, uma das cidades mais ao norte do planeta, a noite polar dura longos e escuros 45 dias. O sol simplesmente não nasce no horizonte. Durante 1 mês e meio inteiro,
As pessoas vivem na escuridão total, iluminadas apenas por luz artificial, enquanto a neve cai silenciosamente do lado de fora, cobrindo tudo em um manto de silêncio e esquecimento. E no verão, o fenômeno se inverte. O sol nunca se põe completamente. É o chamado sol da meia-noite. Durante semanas, o céu permanece claro e iluminado, como um eterno entardecer dourado, que nunca se transforma em noite escura. O lago Baikal, localizado no coração da Sibéria, é o lago mais profundo de todo o planeta. Com impressionantes 1.642 metros de profundidade, ele contém incríveis 20% de toda a água doce não congelada da superfície da Terra. É tão profundo que, se você colocasse o Empire State Building dentro dele, ainda faltariam centenas de metros para chegar ao topo da superfície. No inverno, sua superfície congela com uma transparência tão pura e cristalina que é possível ver vários metros abaixo do gelo turquesa. Um espelho azul que parece ter saído de outro mundo, onde as rachaduras no gelo formam padrões geométricos que mais parecem arte abstrata, estendendo-se por quilômetros a fio em todas as direções. Os rios siberianos estão entre os maiores e mais caudalosos da Terra: o Oby, o Yenisei, o Lena. Todos eles nascem no sul e correm preguiçosamente para o norte, desaguando no gelado e implacável Oceano Ártico. No inverno, suas superfícies congelam completamente, transformando-se em estradas de gelo. No verão, o degelo transforma a paisagem em um labirinto de água, pântanos e vida, que atrai animais de todas as partes. Mas a Sibéria não é apenas gelo e neve. No sul do território, as temperaturas no verão podem ultrapassar os 35 graus. Um contraste brutal e quase incompreensível, de 67 graus negativos no inverno a 35 graus positivos no verão. Uma variação de mais de 100 graus que moldou paisagens únicas e ecossistemas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. É um território de extremos absolutos, e são esses extremos que tornam a Sibéria tão bela, tão fascinante e tão perigosa. Oymyakon, uma pequena e remota vila localizada no leste profundo da Sibéria. Este lugar é conhecido mundialmente como o povoado habitado mais frio de todo o planeta Terra. Aqui, as temperaturas durante o inverno já chegaram a impressionantes 67 graus negativos. O ar é tão gelado que a respiração humana congela instantaneamente ao sair da boca, formando pequenos cristais de gelo que caem no chão. Os cílios viram cristais de gelo. A pele exposta ao ar livre queima em questão de segundos. Em Oymyakon, as pessoas não usam óculos do lado de fora. O metal das armações gruda na pele do rosto e pode arrancar pedaços quando você tenta removê-los. Canetas esferográficas simplesmente não funcionam, porque a tinta dentro delas congela. Celulares desligam em poucos minutos. Tudo o que é líquido se torna sólido em segundos. E mesmo nesse inferno congelado, existem pessoas que vivem, cerca de 500 almas resistentes que acordam todos os dias, preparam o café da manhã, levam os filhos para a escola. A escola da vila, aliás, só fecha suas portas quando a temperatura cai abaixo de 52 graus negativos. Acima disso, é considerado um dia normal de aula. As crianças se agasalham com múltiplas camadas de roupa e caminham para a escola no escuro, sob um frio que mataria a maioria dos seres humanos em poucas horas. No inverno siberiano, os carros nunca são desligados. Se o motor parar, pode não voltar a funcionar até a primavera chegar. Os motoristas deixam o veículo ligado o tempo todo, às vezes por meses seguidos, gastando combustível dia e noite sem parar. É mais barato pagar a gasolina do que enfrentar um motor que nunca mais liga e ficar isolado no frio mortal. As casas são construídas sobre estacas, pilares de concreto cravados profundamente no solo congelado. Por quê? Porque se a casa for construída diretamente sobre o chão, o calor interno derrete o permafrost
e a estrutura afunda lentamente, rachando paredes, entortando pisos, destruindo tudo. Um erro de engenharia que já custou edifícios inteiros em várias cidades siberianas. O permafrost. Uma camada de solo permanentemente congelado que cobre impressionantes 65% de todo o território russo. Em alguns lugares, essa camada chega a incríveis 1.500 metros de profundidade. É uma verdadeira prisão de gelo que guarda segredos de dezenas de milhares de anos. Dentro do permafrost, há sementes antigas, plantas fossilizadas, animais inteiros. Uma cápsula do tempo natural que os cientistas apenas começaram a explorar. E esse gelo que parecia eterno está começando a despertar. E mesmo no ambiente mais hostil e inóspito da Terra, a vida encontrou um caminho. E não apenas encontrou um caminho. Ela prosperou de maneiras surpreendentes e maravilhosas. O tigre siberiano é o maior felino de todo o planeta. Um animal majestoso que pode pesar mais de 300 quilos e medir impressionantes 3 metros de comprimento do focinho, a ponta da cauda. Um predador supremo que reina absoluto nas florestas densas de taiga. Suas patas são almofadadas e largas, funcionando como raquetes de neve naturais. Seus pelos são mais longos e densos que os de qualquer outro tigre, e suas listras são completamente únicas, como digitais humanas. Nenhum tigre siberiano tem o mesmo padrão de listras que outro. Restam menos de 600 tigres siberianos na natureza. Cada um deles precisa de um território de caça de até 1.000 quilômetros quadrados para sobreviver. Sozinhos, eles vagam pela neve como fantasmas listrados que raramente são vistos por olhos humanos. Muitos caçadores experientes passam a vida inteira na taiga e nunca encontram um. O lobo siberiano também chama este território de lar. Maior e mais resistente que seus parentes europeus, ele forma alcateias que percorrem distâncias imensas. Podem viajar 50 quilômetros em um único dia, caçando alces, renas e qualquer coisa que ouse cruzar seu caminho. O uivo do lobo siberiano ecoa pela taiga como uma sirene ancestral. Comunicação entre membros da alcateia, aviso para rivais ou simplesmente uma voz solitária na escuridão. Para os povos nativos, o lobo é um espírito, nem bom nem mau, apenas livre. O urso pardo siberiano pode pesar mais de 600 quilos. Ele passa metade do ano hibernando em tocas cavadas na neve e no gelo. Durante o verão, ele emerge faminto e devora tudo o que encontra pela frente. Salmão nos rios caudalosos, frutas nas florestas, mel das abelhas selvagens. E há criaturas menores, mas igualmente extraordinárias. A raposa do Ártico troca completamente de pelagem com as estações. Marrom e cinza no verão, branca pura no inverno. Uma camuflagem tão perfeita que ela pode estar a poucos metros de você. E você nunca saberá. A coruja das neves, com sua plumagem branca e olhos dourados, caça em silêncio absoluto. Suas asas não fazem barulho ao bater. Ela surge como um fantasma branco na noite polar e desaparece com a mesma rapidez. Por algumas semanas no verão, a vida explode em cores e sons. Aves migratórias chegam aos milhões. Musgos e líquens pintam a tundra de verde, amarelo e vermelho. O silêncio do inverno dá lugar a uma explosão de cantos, gritos e movimento. Mas o inverno sempre retorna. E com ele, o silêncio profundo. Mas o que torna a Sibéria verdadeiramente fascinante é aquilo que está escondido sob nossos pés. Nos últimos anos, crateras gigantes começaram a aparecer misteriosamente no solo siberiano. Buracos enormes que se abrem de repente, com dezenas de metros de profundidade e largura. A primeira foi descoberta em 2014, na remota península de Yamal. Os pastores de renas a encontraram e ficaram aterrorizados. Parecia uma porta para o inferno. A causa? O derretimento do permafrost
libera gás metano preso há milênios. O gás se acumula no subsolo até que a pressão se torna insuportável, e então, explode. A Terra se abre em uma erupção silenciosa, criando essas crateras que mais parecem feridas no planeta. O solo que parecia eterno está acordando. E com ele, estão surgindo coisas que estavam adormecidas há muito tempo. Em 2016, uma onda de calor no norte da Sibéria derreteu o permafrost e expôs a carcaça de uma rena que morreu há 75 anos. A rena estava infectada com antrás, uma bactéria que pode permanecer viva por séculos no gelo. O antrás despertou, infectou outras renas. Depois, infectou pessoas. O surto matou um menino de 12 anos e dezenas de animais. Foi um alerta sombrio. O que mais estará esperando? Mas o antrás não é o único pesadelo que o gelo esconde. Cientistas já encontraram vírus gigantes com dezenas de milhares de anos, ainda viáveis, ainda capazes de infectar organismos vivos. São vírus que atacam amebas, não humanos. Mas se vírus de amebas sobreviveram, o que mais pode estar adormecido? E há mistérios ainda mais profundos. Sob o gelo siberiano, existem cavernas que nunca viram a luz do sol. Labirintos esculpidos pela água e pelo tempo, onde o gelo forma cristais milenares. Um mundo subterrâneo tão isolado quanto outro planeta. A Sibéria é uma máquina do tempo. Plantas ancestrais, vírus adormecidos, gases aprisionados. O passado está literalmente congelado aqui. E conforme o planeta aquece, esse passado está lentamente retornando. Um único grama de solo do permafrost siberiano pode conter milhões de micro-organismos, a maioria desconhecida pela ciência. Alguns podem ser benéficos, outros, nem tanto. É uma loteria biológica de proporções continentais. E há outro mistério mais recente. Em 1908, uma explosão devastou 2.000 km² de floresta siberiana perto do rio Tunguska. O evento derrubou 80 milhões de árvores. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que causou. Um meteoro? Um cometa? Uma explosão de gás? O evento de Tunguska continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história moderna. A Sibéria não entrega seus segredos facilmente. A Sibéria é o último grande território selvagem do planeta. Um lugar onde o homem ainda é pequeno, onde a natureza ainda grita mais alto que qualquer voz humana. Das montanhas de Kamchatka, com seus vulcões ativos e geysers ferventes que jorram vapor a 100 graus. As planícies congeladas do Ártico, onde o vento esculpe a neve como um artista implacável. A Sibéria não se rende. Ela molda quem se aproxima. Ela testa os limites do corpo e da mente. E para aqueles que a respeitam, ela revela uma beleza que não existe em nenhum outro lugar da Terra. Os povos nativos da Sibéria entendem isso melhor que ninguém. Os Yakutes, os Nenets, os Chukchi. Eles vivem aqui há milhares de anos. Eles não tentam dominar a natureza. Eles se movem com ela, como as renas que migram, como os lobos que caçam, como os rios que congelam e descongelam. Mas a Sibéria também nos alerta. O derretimento do permafrost não é apenas uma ameaça local. Ele libera gases que aquecem o planeta inteiro. O metano preso no solo siberiano tem um efeito estufa 25 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono. O que acontece na Sibéria afeta cada canto do mundo. Este território de gelo e fogo nos ensina que a natureza não é frágil. Ela é poderosa, imprevisível e eterna. Nós é que somos passageiros. Nós é que estamos de visita. A Sibéria permanece, como permaneceu por milhões de anos, selvagem, extrema, imortal, e o seu silêncio continuará a ecoar pelo planeta.